PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. Sou Nino Marcati, estou recebendo o Rodrigo Silva Bertini para uma conversa de gente grande. Rodrigo é médico veterinário do controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Itapira. Esse programa tem o gentil oferecimento de Supermercado Antonelli, Casa do Rolo, Divem, Associação Comercial e Empresarial de Itapira, Brindarte Soft Vídeo Produções. Agradeço à equipe PCI que permite que esse programa navegue pela internet e chegue aos nossos internautas de Itapira a 655 cidades brasileiras e 51 países. Agradeço ao diretor Renato Silva, ao Anderson Adame e Murilo Abreu pelo suporte técnico e Vitória Colosso da nossa secretaria. Hoje é segunda-feira, dia 12 de março de 2012. Desejo a todos bom entretenimento e mais um pouco de conhecimento. Bom dia, Rodrigo. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia aos internautas. Prazer é meu estar aqui, Nino, e sendo principalmente entrevistado por você. Eu já te conheço há tantos anos, desde a época do Ângulo. Isso. Rodrigo, recentemente o jornal Tribuna de Itapira fez uma belíssima matéria sobre os gatos no cemitério. Eu começo perguntando: como e por que está acontecendo esse acúmulo de gatos no cemitério? Pois bem, isso daí é um problema que já vem se arrastando há alguns anos, tá? E houve um agravamento desse problema com o aumento da população dos gatos no cemitério. Eu costumo sempre dizer que a população não tem noção a respeito dos gatos. E é muito fácil tirar a responsabilidade do munícipe e colocá-la no poder público. Tá certo que o poder público também tem a sua parcela de culpa nessa questão. Mas os gatos, primeira coisa, o pessoal abandona os gatos lá. Segundo, a população alimenta esses animais, fazendo com que eles permaneçam nesse local. Se você mantém abrigo e alimentação para uma determinada população animal, a tendência é que ela aumente. E tem outro detalhe ainda: a população fica sabendo que lá os gatos são bem cuidados, porque tem quem trata, e tem onde eles ficarem, onde eles permanecerem, ainda leva mais animais lá, solta e abandona, o que é crime, nesse local. Então o problema só vem se agravando por causa disso. A tribuna fala em mais de 100 gatos já lá no cemitério. Fala-se também do mau cheiro, do incômodo que isso vem causando aos visitantes. É evidente que essa questão, poder público e cidade e o cidadão, existe aí um processo nisso. Mas, na verdade, a gente precisa estabelecer de quem que é a responsabilidade. Como que você vê isso? Então, primeira coisa, nós precisaríamos de instrumentos legais para definir corretamente isso, esclarecer o que pode e o que não pode ser feito. Primeira coisa, com relação ao cemitério, coibir ou proibir ou criar-se um instrumento para que a pessoa não abandone os animais lá. Lá não é local para isso, é um cemitério, gente. Segunda coisa, criar instrumentos para que coíba as pessoas de alimentar esses animais lá. Espalhar placas pelo cemitério: favor não alimentar os animais, favor não tratar dos gatos. E também instruir 1 ou 2 funcionários para que retirem os pratinhos que existem com ração que servem de alimento para esses gatos. Na verdade, o gato não precisa desse luxo, né? Perfeitamente. O gato é um predador nato. A partir do momento que você começa a alimentá-lo, você está inibindo que ele se manifeste naturalmente, de acordo com a sua espécie, que é um predador. Se você não tratar do gato, com certeza ele vai deixar o local. Ele não vai ficar no cemitério. Por quê? Porque ele vai sair para procurar alimento. Os roedores, por exemplo. Roedores, alguns insetos, lagartixas, enfim. Do que os gatos se alimentam normalmente. Isso é taxativo. Se você alimenta, você segrega esses animais nesse local. Eles sabem até a hora que eles são alimentados.
E além do que, as pessoas que alimentam esses animais no cemitério perdem a noção da educação. Por quê? A reclamação de mau cheiro. Por que as pessoas que estão alimentando esses animais lá não aparecem para limpar as fezes dos gatos que eles estão alimentando? Ou é só o poder público que tem que arcar com isso daí? Então é um desrespeito não somente para as pessoas que estão enterradas ali, que estão sepultadas ali, mas para com as famílias que são proprietárias dos túmulos. Porque pagam, inclusive a minha família também paga, para que se mantenha o túmulo limpo. Aí você chega lá e se depara com pratinhos em cima do túmulo, com gatos andando, sujando por cima dos túmulos, e quando você vai e retira esse pratinho com ração que está ali, se alguma das pessoas que tratam desses animais estiver perto, ainda te fala impropérios. Você acaba batendo boca, discutindo com pessoas assim. Quer dizer, então, é falta de educação. Começa por aí. É o local errado. O local errado. Não se deve alimentar o animal nem abandoná-lo lá. Exatamente. É ótimo, aliás, que tenham pessoas que cuidem dessa situação, mas que cada um, então, tente resolver esse problema da sua maneira, ou seja, leve para sua casa. Exatamente. Quem cuida é dono. Exatamente. Ou você trata de um animal que não é seu. Aliás, eu acho que é a melhor forma realmente para cuidar. Sim. É levando para casa. Adota, assume a responsabilidade de dono. Exatamente. E que também é uma questão aí, uma faca de dois gumes, né? Porque se você adota, eu vou abandonar meu gato lá porque eu sei quem tem que vai adotar. Que vai cuidar, né? Que vai adotar. Então, isso ainda estimula ainda mais o abandono naquele local. É preciso proibir que haja o abandono, porque isso é crime. Exatamente. Aí eu estou vendo que já existe um ciclo perverso, né? Quer dizer, primeiro tem o gato sendo abandonado no cemitério, depois tem as pessoas que vão até o cemitério e alimentam. Sim. E as pessoas que não gostam de gato, ou não gostam, ou não querem que o espaço cemitério, né, que o campo sagrado, seja molestado, reclamam. Sim. E brigam por isso. Claro, né? Com toda razão. E com razão. O cemitério não é lugar para essas coisas, isso acho que não há dúvida, né? Mas você não vê aí, voltando a essa questão, a ausência do poder público nessa situação emblemática, ou seja, o poder público tem que ter uma posição sobre isso, uma posição firme? Nino, falando agora sobre o Serviço de Controle de Zoonoses. Desde 2009, nós temos um trabalho educativo, porque isso é questão educativa. Junto ao 5º ano, que era a antiga 4ª série, né? Isso. Das escolas municipais e estaduais. Esse ano eu quero passar também para as particulares, no qual nós relatamos como cuidar dos animais e principalmente evitando os casos de abandono. Isso é muito bom. Isso é importantíssimo e a gente já faz esse trabalho. Fizemos para todas as 4ª séries, 5º ano agora, do município, as EMEFs, né? E também para as escolas do governo estadual. Não tem a menor dúvida que essas pessoas que fazem isso, o faz por ignorância. Sem dúvida, por desinformação a respeito da espécie felina, a respeito Exatamente. Do que é o gato. O pessoal acha que o gato é como o cachorro, tá? Mas a gente tem problemas, e esses problemas nos deixam mais velhos. Eu falo que a zoonoses é uma fábrica de deixar a gente velho. Porque se existe algum problema entre vizinhos por causa de animais, ligam para as zoonoses. Zoonoses, a lei das zoonoses não prevê o número de animais que cada munícipe pode criar em seu domicílio. Porém, não é porque eu posso criar quantos animais eu quiser que eu posso causar transtorno para o meu vizinho. Aí eu oriento a pessoa que está se sentindo incomodada a procurar um bom advogado e procurar a justiça. Certo. Tá? Porque isso aí não pode acontecer. O Jornal A Cidade, no final de semana, o meu amigo Braz, de Gerdau de Freitas, brilhante advogado itapirense, teve um texto dele, da autoria dele, sem dúvida, ocupando inclusive o espaço editorial, mostrando que a cidade, a exemplo do que a tribuna tinha feito, também assumiu as dores do problema. Braz é um apaixonado por gatos, eu confesso que também sou, mas ele está colocando a responsabilidade no poder público e pede que algo seja feito.
Rodrigo, voltando um pouquinho nisso aí, quais são as medidas que você, se pudesse, implementaria? Bom, primeiramente, zoonoses não é depósito de animais. Nós não temos gatil. O nosso canil é um canil para observação de animais agressores. E o controle de população animal hoje fica a critério, fica sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Então, porque a Secretaria de Saúde não dispõe de verbas para cuidar de animais. Porque a Secretaria de Saúde funciona com verba do SUS. E o SUS proíbe que a verba repassada às prefeituras sejam gastas, sejam utilizadas no tratamento de animais. O SUS está preocupado com a vida humana. Com a vida humana. O Serviço de Controle de Zoonoses é um braço da vigilância epidemiológica e zela pela saúde do ser humano. Exatamente. E não do animal. O animal, cada um cuida do seu, cada um procura o seu veterinário, enfim, é responsável de cada dono. A responsabilidade do seu animal é sua, né? É do dono do animal. Mas eu, no caso, vejo aí a saída para o problema. Nós tivemos um problema semelhante a esse. Não é só no cemitério que o pessoal abandona esses animais. No ano passado houve um problema entre vizinhos, uma casa também que abrigava vários gatos. O fundo dessa casa era abandonado. Esses gatos passavam para a casa do vizinho, entravam no forro, causavam transtornos e tal, porque um vizinho lateral tratava desses animais. Nós fomos lá, orientamos a não tratar desses animais e a retirar toda e qualquer possibilidade de abrigo para esses animais. Eles tinham, ali viu uma fresta grande na parede que os gatos se alojavam lá. O pessoal fechou essa fresta, retirou o alimento e esses gatos se dissiparam. Foram procurar alimento em outro lugar. Aí acontece o quê? Quem gosta adota, alguns são mortos. Se você ver, esses animais na natureza duram em média 3 anos. A expectativa de vida deles. O pessoal, quando trata e domicilia esses gatos, a expectativa aumenta muito. Vai em torno de 15, 16 anos. Há um relato de uma gata na literatura, que a gata que durou mais, morreu com 34 anos. Então veja bem, o ciclo se renova rapidamente. Os animais mais velhos vão morrendo e os mais novos vão chegando. O que acontece? Você está mantendo os animais mais velhos. Os animais mais jovens vão chegando, acaba provocando um inchaço, um aumento da população. Um desequilíbrio. Um desequilíbrio. O que acontece? O medo disso daí, sempre quando há um aumento desordenado de uma população animal, aparece uma doença que vai fazer esse controle. Se o homem não faz, a própria natureza faz. O medo é que entre, por exemplo, a raiva controlando a população de gatos no cemitério. Isso pode acontecer. O Braz, nós vamos voltar a esse assunto da raiva já já. O Braz fala que os gatos são sacrificados em locais afastados da cidade, no texto dele. Ele, por acaso, estaria se referindo a alguma atitude do controle de zoonoses ou de algum grupo, né, de extermínio de gatos da cidade? Bom, pelas zoonoses eu posso responder que a zoonose não faz eutanásia. Inclusive a população, às vezes com um animal moribundo já próximo do falecimento, o pessoal chama para que a zoonose faça eutanásia, e a eutanásia a zoonoses não faz. Então, aquele estigma que havia, que zoonoses é local que mata animal, isso não existe. Isso não existe. Se ele se referiu, com certeza são pessoas que não gostam dos animais, que não justifica uma atitude criminosa como essa. Isso não se deve ser feito. Então, com certeza, com relação ao serviço de zoonoses, isso não acontece. Perfeito. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos, que tem ainda muita conversa interessante para a gente fazer aqui com o Rodrigo.
que é médico veterinário do controle de zoonoses. Bom, Rodrigo, continuando a nossa conversa, até agora nós estamos falando de uma questão que suscita polêmica. Levar ou não levar o gato para o cemitério, tratar ou não tratar e coisa e tal, né? Nós sabemos que são questões que envolvem tanto admiradores como inimigos, né? Desses animais, por exemplo. Os gatos, pela sua postura independente, criaram em torno deles alguns mitos, como, por exemplo, que eles não se apegam aos donos, mas à casa, à alimentação. Mas não vamos entrar nessa discussão. O problema é que os gatos podem oferecer danos à saúde pública. E eu gostaria que você falasse do risco da raiva que um gato abandonado pode apresentar. Bom, quem leu a reportagem do Jornal Tribuna viu lá que eu disse que quando não se conhece um animal, não se toca nesse animal. Não se pega, não se põe a mão. Por mais bonito que seja, ai que bonito e tal, porque você não sabe o histórico vacinal e se esse animal pode ou não estar portando alguma doença. Tem lá a doença da arranhadura do gato, que também é complicado, uma doença causada por bactérias. E tem a raiva, que é um problema seríssimo, porque a raiva não tem cura. Uma vez demonstrados os sintomas, a pessoa vai a óbito. E alguns animais, antes de demonstrarem sintomas, já estão transmitindo raiva através da saliva. Então, lambedura, arranhadura e mordedura, que são atos que um gato comumente faz quando ataca, são extremamente perigosos para o ser humano. O gato, por ser um predador do morcego, um predador natural, ele se alimenta do morcego. É isso que eu ia perguntar. Eles são predadores naturais do morcego, e sabe-se que o morcego pode ser o reservatório do vírus da raiva. Logo, sim, é possível que o gato tenha esse vírus. No caso do gato pegar esse morcego para se alimentar, o morcego pode morder para se defender do gato, é onde ele acaba transmitindo o vírus para o gato. Em 2003, no ano de 2003, em Cedral, foi o primeiro caso registrado na literatura da transmissão do vírus variante de morcegos para o gato e do gato para o ser humano. A mulher foi a óbito e foi o primeiro caso registrado na literatura. Então, há sim o risco, eu até falei de bomba biológica, porque às vezes a pessoa recolhe um animal desse, leva para casa, e esse animal teve um contato com um morcego, o morcego que estava contaminado, infectado pelo vírus da raiva, que acabou transmitindo para esse gato não tem sintoma nenhum, porque tem um período de incubação de 20 a 90 dias em média. Quando a pessoa recolhe e leva esse gato embora para casa, esse gato começa a ter sintomas, a pessoa pensa que é envenenamento, porque a variante do vírus rábico que ocorre em morcegos é diferente da variante do vírus rábico que ocorre em cães e gatos, raiva furiosa. A raiva do morcego é mais paralítica, provoca mais sintomas de paralisia. Inclusive, no final do ano passado, teve um gato na cidade de São Paulo. Não, mas vamos lá. Antes, quero saber de você o seguinte. O vírus da raiva não é encontrado apenas nos morcegos hematófagos? Não. No Brasil, nós temos 144 espécies de morcegos. Hematófagos são 3. No mundo inteiro, nós temos as 3 espécies. Mas das 144 espécies que nós temos no Brasil, 39 espécies já foram catalogadas com o vírus da raiva. Então, não se coloca a mão em morcego, não se pega morcego com as mãos, tá? Porque o morcego é um reservatório natural. Em Cuba, por exemplo, não existe morcego hematófago. O reservatório da raiva lá é um morcego que se chama Tadarida brasiliensis, que é um morcego que se alimenta de insetos. No Brasil, 70% das espécies de morcegos são insetívoras, ou seja, se alimentam de insetos. E que também segregam o vírus da raiva pela população. A todos os morcegos são reservatórios do vírus? São considerados reservatórios naturais do vírus da raiva. A gente quer esclarecer, aliás, o Rodrigo é um estudioso, né, de morcegos, né, a gente sabe disso. E esse animal, a gente está falando, de repente, vamos acabar com os morcegos. Não. Os morcegos são extremamente úteis para o mundo. Inclusive, nós tínhamos uma palestra que fazíamos para as escolas, a função dos morcegos na natureza, os morcegos e a raiva.
que nós paramos com isso acho que em 2006 ou 2007. E as professoras pedem para que a gente volte. Tem um filme que fala sobre os morcegos e tal. E a partir do segundo semestre desse ano, eu quero ver se eu volto a fazer essas palestras nas escolas. Pela importância que os morcegos têm para o mundo, para o globo. Lembrando também que os gatos também têm a sua importância. Sim. Né? Desde que... Controle de população de roedores, principalmente. Só que se você mantém esses gatos tratando domiciliados, eles não estão nem aí para ir controlar a população de roedor. Eles têm alimento farto aqui, por que eles vão se procurar caçar, ou se eles estão satisfeitos, digamos assim? Exatamente. E pode ser considerado maus tratos isso, porque o gato, a forma natural dele se expressar na natureza, é como um predador, caçador. Você está inibindo a manifestação natural do gato. Mas é essa ainda. O pessoal acha que o gato é como o cachorro. Não é, o gato não é totalmente uma espécie totalmente diferente dos cães. Eu que tive gato muito tempo na vida, eu lembro que tinha determinados períodos que, assim, constantemente ele saía para a rua, porque a gente não castrava, coisa e tal. Ele saía mesmo, ele ia para caça. E de vez em quando ele sumia 4, 5 dias. São interações agonísticas que ocorrem intraespecíficas dentro da espécie felina. Então eles saem para acasalar, eles saem para dominância de território, saem para se alimentar, entendeu? Isso é muito comum, o gato faz muito disso. Tanto que o pessoal que tem gatos fala, mas eu não consigo prender o meu gato. Porque ele sobe no telhado, porque ele corre, porque é difícil de pegá-lo. Então, esse também um problema, porque se você não consegue capturá-lo, não consegue pegá-lo, também você não irá vaciná-lo contra a raiva. Então, veja bem quantos problemas incidem quando você tem uma superpopulação, uma população concentrada, no caso dos gatos no cemitério, caso do aparecimento de um foco de raiva, de um animal com raiva lá no meio. Fatalmente alguém acaba morrendo vitimado pela raiva, isso é trabalho publicado, que circula nesses animais. Porque vai colocar a mão, porque vai pegar, porque vai fazer carinho, e o gato morde para se defender. O gato muitas vezes não entende dessa forma. O gato, quando balança muito o rabo, é porque ele está estressado, não é porque ele gosta da pessoa. É como o cachorro, né? Como o cachorro que balança o rabo quando gosta da pessoa. Então você vê aí que aí tem diferenças. Exatamente. Bom, essa questão de contaminação do morcego, né? Até pelo que eu entendi, era nos hematófagos, né? Mas parece que você disse alguma coisa que os frugívoros, né, que não se imaginava, já tem caso constatado. Isso aconteceu mesmo? Aqui em Itapira, em 94, nós capturamos um morcego frugívoro que se chama Carolia perspicillata. Capturamos não. Esse morcego é proibido você capturar. Na época que eu estava na agricultura, quando eu ainda fazia parte da agricultura, o único morcego que é sujeito ao controle é o Desmodus rotundus. É uma das 3 espécies de morcego vampiro que transmite raiva para os animais de interesse econômico, quando ele vai se alimentar do sangue desses animais. E num abrigo que havia hematófagos, que havia essa espécie de vampiros, havia também outras espécies de morcegos coabitando o mesmo abrigo, só que eles não se misturam, cada um no seu canto. E eles saem primeiro, quando a gente arma a rede para captura, os que não são hematófagos saem primeiro, deixam primeiro o abrigo para saírem, para se alimentarem. E um desses morcegos que não era vampiro, que foi capturado na rede, nós seguramos, colocamos na gaiola para posterior soltura. E como havia um projeto de um colega que estava participando dessa captura em 94, o colega levou esses morcegos que não eram hematófagos para estudos. E um desses morcegos deu positividade, revelou positividade para a raiva. Isso foi em 94. Em 98 nós tivemos outro aqui na Casa da Agricultura. Um morcego, um Artibeus lituratus, também um morcego frugívoro que gosta de se alimentar da semente do chapéu de praia. Esse morcego foi visto 3 horas da tarde por nós e conseguimos capturá-lo, encaminhamos para análise e deu positividade para a raiva também.
E também outro aqui na rua, próximo da padaria São Jorge, um munícipe matou esse morcego voando durante o dia. Morcego não voa no ambiente aberto durante o dia. Morcegos não suportam a luz. É uma alteração comportamental, sugestivo de que ele esteja doente já, com raiva. E o munícipe conseguiu matar esse morcego, nós encaminhamos, isso foi em 2004. Um Artibeus lituratus também, que se alimenta de frutas. E esse morcego também foi positivo para a raiva. Então nós temos histórico de 94 para cá, de 3 morcegos positivos para a raiva. Então, que não são vampiros. Mas pelo que eu entendi, existe um caso já comprovado de gato que teria sido contaminado por um morcego frugívoro, foi isso? Isso foi em São Paulo, no finalzinho. Aliás, tem um documento Tem um documento aí, o relatório do Instituto Pasteur, e com histórico de envenenamento. O mais importante que chama atenção é isso. A pessoa proprietária do gato, era um gato de 10 anos, que saía à noite para suas atividades, e esse gato, como o gato é um predador, com certeza capturou um morcego, o morcego acabou transmitindo raiva para ele, através da mordedura, e esse gato começou a ter sintomas de paralisia. Como eu falei, a raiva do morcego não é aquela raiva furiosa, ela tem uma sintomatologia mais paralítica. Como havia um histórico de envenenamento anterior na região de São Paulo onde esse gato se encontrava, com vários outros gatos morrendo com suspeita de envenenamento, a pessoa recolheu esse gato e levou para a USP. Que a dona do gato pegou e levou para atendimento na USP. Porque foi uma sorte, né? Porque foi uma sorte, eu sempre falo isso. Porque aí foi feito todo o processo de investigação, o gato foi a óbito, e em um dos exames do cérebro, constatou-se raiva. Então não era nada de envenenamento, o sintoma é muito parecido. Todos os gatos que eu consigo pegar, que a população fala que foi envenenado, eu encaminho para análise do vírus rábico no Instituto Pasteur. Isso é praxe no nosso serviço de controle de zoonoses. A gente está percebendo que é um problema sério. Ou seja, essa questão de abandono no cemitério, que é um problema que gera uma situação desconfortável, né? Ainda pode se tornar um problema grave de saúde pública. De saúde pública, sim, né? Sim. Porque na medida que esses gatos eles estão assim desacompanhados, né? Estão lá apenas sendo alimentados, né? Enquanto que as pessoas acham que estão protegendo, pode estar criando um problema não só para esses gatos, mas também para a população em geral, né? Sim. E aí eu queria esse risco de vida, né? Em que situações agora, para ser bem mais preciso, né? É que as pessoas podem, você já falou, mas agora vale a pena a gente reforçar isso, que a pessoa pode ser contaminada por esse vírus da raiva em contato com o gato, por exemplo. Exato. A lambedura, a simples lambedura do animal em pele lesada, as mulheres que fazem cutícula, que vivem com o canto da unha machucado, aquela coisa toda, o fato do gato apenas lamber ali já é perigoso. Isso aconteceu em Mogi Guaçu, a pessoa foi a óbito no começo da década de 90, onde teve um óbito em Mogi Guaçu, um em Mojimirim, e aqui em Itapira também teve um óbito. Outras formas, a mordedura, o gato morde para se defender, ou a arranhadura, também é perigoso, porque o gato vive se lambendo, se limpando, então ele passa a mão, lambe com a língua, lambe as patas e se higieniza. O pessoal fala banho do gato. Então, a arranhadura também é perigoso. O que mais me deixa impressionado é que as pessoas, com aquela questão de porque eu amo, porque eu adoro os gatos, acabam pegando esses gatos. E esses gatos acabam mordendo as pessoas. As pessoas não procuram atendimento médico. Isso é o básico, a pessoa tem que procurar atendimento médico, a rede de saúde municipal. Por quê? Porque você não sabe o histórico desse animal, se ele apresenta algum sintoma, se ele não apresenta sintoma, se ele foi vacinado, se ele não foi vacinado. Não tem como a pessoa saber. Não tem como saber. Só que aí a incubação no ser humano vai de 20 dias até 2 anos ou mais. Aí a pessoa morre depois de um certo tempo e não vai nem ser diagnosticado do que a pessoa morreu. Então é perigoso. Não conhece o animal,
não coloque a mão, não pegue e não toque. Isso é recomendação básica. Bom, se morder, lavar com água e sabão o local do ferimento e procurar o atendimento médico. Bom, e a única forma de evitar que o animal seja contaminado é com vacina? Vacinação. Nós já estamos há 2 anos sem campanha de vacinação. A última campanha que houve foi em 2009. O Estado de São Paulo precisa de 8 milhões de doses de vacina para cobrir a população estimada. Nós tivemos no ano passado 58 municípios no estado com casos de raiva. Esses 58 municípios vão receber 3 milhões de doses de vacina de um laboratório top de linha para a cobertura vacinal de campanha que tem que ser realizada até maio desse ano. Como nós não registramos nenhum caso de raiva no ano passado, quer seja em morcego, ou em bovino, ou no gato, ou no cachorro, Itapira não foi contemplada com essa campanha de vacinação antirrábica dos animais domésticos. Mas provavelmente essa falta desses 5 milhões de doses, que é para o restante do estado, será repassada na campanha que provavelmente ocorra agosto ou setembro desse ano. Bom, e é bom deixar bem claro, se é que eu entendi corretamente, é que uma vez o ser humano contaminado por esse vírus, não tem cura, é isso? A raiva é fatal. Uma vez demonstrando os sintomas, existem descritos na literatura alguns casos de cura, inclusive um em Pernambuco, com raiva, variante vírus morcego, recente agora, há pouco tempo, que apresentou cura. Foi submetido a um tratamento experimental, a um protocolo, e a pessoa foi curada. Mas ainda não houve nenhum registro de cura do ser humano que foi infectado pela variante vírus cão, vírus de raiva furiosa. Isso ainda não existe. Então a raiva é considerada uma doença fatal. Ok, Rodrigo, o nosso tempo está terminando. Eu quero aqui já agradecer a essa aula que você nos deu, né? A esse alerta. Eu acho que a população, a maioria das pessoas que está nos assistindo não tinha essa noção real do problema. Então é um problema sério, é um problema de saúde pública, né? Além do incômodo que os gatos provocam lá no cemitério. E deixo a você as suas considerações finais. Bom, eu só queria pedir para a população não abandonar os animais lá. Lá não é lugar para isso, tá? O recolhimento desses animais, a população convive com os animais desde que mundo é mundo, tá? Ali é um playground para o gato se sente bem porque ele tem abrigo e tem as pessoas que vão tratar desses animais lá. Então a tendência é você perpetuar esses gatos ali e a tendência é só piorar. Então eu queria pedir para o pessoal não abandonar e para o pessoal que trata, não tratar desses animais lá. Se quer tratar, tem dó, tem instituições aí que cuidam de animais, ajudem essas instituições, mas não levem alimento para esses gatos no cemitério. Por quê? Se você não trata, o gato, a tendência é ele sumir do cemitério. Ele vai embora, ele vai viajar, ele vai procurar alimento. Isso é categórico. Ele vai manifestar as suas características pertinentes à sua espécie. Você tratando, você mantém esses animais lá. Então, não tratem e não abandonem. Se você não quer mais seu animal, procure um novo dono para ele. O animal é seu, a responsabilidade é sua. Se você abandoná-lo, você estará cometendo um crime. E também recolher animal do cemitério, castrar, levar para o colega castrar esse animal e voltar, colocá-lo lá de novo, é abandono 2 vezes. Então, se alguém for pego fazendo isso, pode ser responsabilizado legalmente por isso também. Lei 9.605 de 98. Então não pode. Outra coisa, mantenha os seus animais vacinados. Não é porque nós não temos campanha de vacinação antirrábica que eu não vou vacinar meu animal. Tá? Mantenham porque você mantém a saúde do seu animal. Já que você gosta tanto do seu animal, nada melhor do que você mantê-lo em condições saudáveis, como vacinando, levando ao veterinário uma vez por ano pelo menos, e mantendo a questão do vermífugo sempre em ordem. Tá? E lembrando, né, Rodrigo, como você disse, que
Os animais, se você quer que ele tenha uma vida mais longa, você tem que cuidar dele na sua casa, tomar todas as precauções. Quando ele está solto, aí ele entra dentro do esquema de vida natural. Exatamente. Que, segundo o Rodrigo, não passa de 3 anos. E se passar de 3 anos pela ação do ser humano, né, isso vai criar um problema sério lá na frente. Então, eu acho que cabe às pessoas de bom senso saber o que é que pode fazer, o que tem condição de fazer. Pode cuidar na sua casa? Ótimo, faça isso. Não pode? Deixa que a natureza cuide do problema. Não é isso? Correto. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, ao TVPCI, o canal de vídeo do Portal Cidade de Itapira, ao Dr. Renato, colega que eu gosto muito, ao pessoal, a toda a equipe aí, e queria dizer que o Serviço de Controle de Zoonoses é um serviço da Prefeitura Municipal de Itapira, e se houver suspeita de animal com raiva, entre em contato. A raiva é uma doença de notificação obrigatória. Os colegas veterinários que atendem a esses animais são obrigados a comunicar o Serviço de Controle de Zoonoses para que as medidas sejam tomadas. O Serviço de Controle de Zoonoses está à disposição da população. Isso. Bom, nós estamos encerrando aqui. Daqui a pouco, mais tarde, essa entrevista estará disponível para quem não pôde estar aqui conosco. Até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia.